Que Deus abençoe a todos. E vamos ouvir a palavra do Senhor e logo depois vamos estar orando. E hoje tem um pregador novo para trazer a palavra, em nome de Jesus. É pastor, é presbítero Cornélio, veio do Brasil, vai estar conosco aqui. E com certeza vai ser bênção nas nossas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém? Pode. Aqui a gente, sim, por favor. Aqui a gente tem o costume de orar pelo pregador. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse suas mãos. Vamos orar pelo servo do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, ó Pai amado, o presbítero Cornélio, ó Deus, que o Senhor, ó Pai amado, trouxe para esse país. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar ele na tua presença, meu Deus, não só hoje, mas todos os dias que ele estiver aqui, que o Senhor possa estar abençoando ele, possa estar guardando, possa estar protegendo ele, ó Pai, possa estar fazendo, ó Deus, que ele venha, ó Pai amado, crescer espiritualmente neste lugar, possa estar crescendo, ó Pai amado, em todas as áreas da tua vida, ó Pai. E neste momento, ó Pai Santo, ele está aqui para trazer a tua palavra para a tua igreja, ó Pai. E eu peço a ti que o Senhor venha usá-lo como um canal de bênção, ó Pai amado, neste lugar, ó Pai. Que ele venha pregar a tua palavra, ó Deus, que ele venha ser usado por ti neste momento, que ele venha diminuir, que o Senhor venha crescer na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar aqui. Mais uma vez, estivemos aqui em 2018, né, cultuando a Deus com os irmãos, conhecendo um pouquinho desta nação, e nem parece que a gente gostou, né? Retornamos pela misericórdia de Deus, no momento que os irmãos sabem, não está sendo um momento fácil nesse país, mas nosso Deus está no controle de todas as coisas, né? Nosso Deus sempre soberano, sempre guiando os passos daqueles que confiam no seu nome. E nós estamos aqui, eu, minha família, minha esposa Juliana, a minha filha Ana Júlia, Maria Clara, que foram aqui apresentados no domingo pela manhã, e Deus tem nos dado essa oportunidade de estar também servindo aqui na casa do Senhor. Um privilégio, uma honra muito grande estar aqui junto com os irmãos, a igreja que vai morar nos céus, os salvos em Cristo Jesus. Nós somos gratos a Deus por alguns irmãos que, né, já conhecemos, nosso diácono Reginaldo, que está aqui quase 20 anos, né, Reginaldo? Servindo o Senhor. Nosso amigo Léo, que nós conhecemos recentemente, que tem nos ajudado. Nosso irmão Everton também. E esses irmãos que temos tido contato, né, por graça do Senhor. Nosso irmão Gustavo, né, que Deus continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Este aqui é um culto de oração, mas também um culto de meditação da palavra do Senhor, né? E eu estava meditando na palavra do Senhor hoje, me veio à mente, pelo Espírito Santo, o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus 24. O sermão profético, o princípio das dores. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Sermão profético. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos,
que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos ler novamente? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluias. Glória ao nome do Senhor para sempre. Nosso querido irmão já fez a oração, e nós aqui estamos encarregados da parte de Deus para trazer uma reflexão do Senhor para os nossos corações, para as nossas vidas. E eu refletindo aqui, irmãos, sobre esse tema, sobre a perseverança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu coloquei como tema dessa breve reflexão a parte humana da salvação, a perseverança. E muitos vão me perguntar: mas não foi Jesus que morreu? Claro, Jesus morreu na cruz do Calvário. Nós vamos falar sobre isso. Sabemos muito bem que ninguém jamais teria condições de se salvar dos seus pecados. Ninguém teria, irmãos, condições de se salvar dos seus pecados. Ninguém poderia realmente estar livre da condenação dos seus pecados. A palavra de Deus fala em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da presença gloriosa do Senhor. Ou seja, quem poderia remir o homem pecador? Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo foi este que morreu por nós na cruz do Calvário. Antes, o apóstolo João, no Apocalipse capítulo 5, se o irmão puder colocar na tela, por gentileza, Apocalipse capítulo 5, ali está em espanhol, nós vamos ler em português, como aqui o Reginaldo disse, eu também, espanhol, zero, mas vamos ler aqui em português, e creio que os irmãos aqui, os latinos, os hispanos que estão, há de compreender pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 5, irmãos, fala que ninguém estava apto para realmente se salvar. E aqui está aqui o livro de Apocalipse capítulo 5, João tendo a revelação de Jesus Cristo. Esse livro do Apocalipse é o livro da revelação do Senhor Jesus à igreja. E ele diz aqui, versículo 1: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, ou seja, tinha um anjo que guardava um livro nos céus. E Jesus revelou a João esta visão deste anjo guardando este livro, escrito por fora e por dentro. Olha só, e selado com 7 selos. Ninguém poderia abrir esse livro. Este livro estava ali, irmãos, a condenação, estava ali realmente a vida de todos realmente que estavam sobre o juízo de Deus. E aqui no versículo 2: ninguém poderia desatar os seus selos,
ninguém no céu nem na terra, olha só, irmãos, que forte, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Que coisa tremenda. E eu chorava muito, João falando aqui, eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Que livro poderoso! Que livro, irmãos! Que livro é esse que ninguém podia nem olhar para ele? E agora o versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores. Nosso Deus sempre tem consolo, irmãos. Assim como não havia ninguém ali para abrir aquele livro em que um anjo forte estava ali guardando aquele livro, que era o livro realmente dos pecados da humanidade, da consciência, do bem e do mal, apareceu esse ancião dizendo: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os animais um cordeiro. O cordeiro ali está com letra maiúscula, o C, representando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Glória a Deus, irmãos. E nós temos a nossa redenção somente em Jesus Cristo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, diz a palavra de Deus ali: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que arranca o pecado do mundo. Aleluia. É por esse motivo que nós estamos aqui nesta noite, amém? Glórias ao nome do Senhor. Por isso nós viemos aqui, irmãos. Esse 7 Espírito, que é o Espírito de Deus, que estava aqui na pessoa de Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que move os nossos corações a vir à casa do Senhor. E por isso nós estamos aqui, podemos bendizer o seu nome, aleluias, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Somente Jesus poderia nos remir, poderia nos salvar, poderia nos limpar, nos purificar de todo o mal, de todo o pecado. Muitas vezes nós não damos conta, irmãos, de quem nós éramos. Nós não consideramos, vamos passando o tempo vai passando, estamos na casa do Senhor e vamos trabalhando, e exatamente nós devemos cumprir sim as nossas responsabilidades diante da nossa família, diante da sociedade. Precisamos comer, precisamos trabalhar, mas muitas vezes, irmãos, nós vamos passando os dias e parece que nós vamos nos esquecendo de quem nós éramos, e muitos têm o que? Se afastado da presença do Senhor. Por quê? Se esqueceram. Havia um que não podia nem olhar para o livro, não podia nem ler o que estava escrito no livro, mas veio Jesus na plenitude dos tempos, nascido de mulher, e veio para cumprir o propósito de nos religar a Deus. E por isso, irmãos, nós devemos nos alegrar na casa do Senhor, devemos realmente nos alegrarmos na presença do Senhor, quando estivermos aqui, como os irmãos estão, com o nosso coração contrito, quebrantado, louvando ao Senhor, agradecendo a Ele pelo perdão dos nossos pecados. Tito capítulo 2, versículo 11, também diz a palavra do Senhor, somente Jesus, irmãos. Tito 2 e 11, diz lá que a graça de Deus, o que é a graça de Deus? O favor imerecido, ou seja, ninguém merecia, olha lá, la gracia de Deus se ha manifestado para a salvação a toda a humanidade. A graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a toda a humanidade. Glória ao nome do Senhor. Essa salvação, irmãos, essa graça veio para todo o mundo. Todos estão debaixo dessa graça. Há uma teologia aí que infelizmente traz muito prejuízo, que é a teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é falácia, isso é engano, irmão, porque nós devemos perseverar. Eu coloquei o título da mensagem: a parte humana da salvação, a perseverança.
Se nós não perseverarmos, irmãos, Deus, ele morreu por todos. Mas essa teologia vem ensinando o quê? Não, você pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que no dia que Jesus voltar, você vai ser salvo. Você já aceitou Jesus, você pode ficar tranquilo. Realmente a carne é fraca, você não precisa combater o pecado, você não precisa de combater o desânimo, você não precisa de combater a frieza, você não precisa combater o secularismo. Olha só que perigo. E nós sabemos que a graça de Deus se manifestou a todos. Todos realmente foram atingidos pelo sangue de Jesus. Mas nós sabemos que nem todos vão perseverar, nem todos vão aceitar este sangue, nem todos vão querer este compromisso, este comprometimento com o Senhor Jesus e com a sua igreja. Mas a verdade é que Jesus morreu por todos. A verdade é que a graça de Deus, o favor imerecido, foi para todos. Ainda tem mais um versículo aqui, Efésios 2:8, que diz a palavra de Deus que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem, mas é dom de Deus. Vamos ver o versículo 9 também, Efésios 2:9. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas é simplesmente por aceitar a Jesus. Mas nós vamos chegar ainda, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Esta graça nunca foi de graça. O pastor José Edson, nossa igreja, que sempre dizia isso. A graça não é de graça. E aí vem o preço. Porque Jesus, meu irmão, morreu na cruz. E ali foi uma morte tranquila? Quem pode dizer? Foi uma morte tranquila? Não foi. Foi o preço de sangue. Olha lá. 1 Pedro, deixa eu abrir a minha aqui que é melhor. Melhor do que tentar falar o espanhol aí e passar vergonha. Vamos lá, 1 Pedro 1, 17 e 18. Põe 17 também, por favor. Isso. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, Jesus não foi comprado para subir na cruz. Ele mesmo fala em João capítulo 10, eu mesmo dei a minha vida, e eu mesmo tornei a tomá-la. Deus, Jesus como Deus todo-poderoso, irmãos, ele se entregou na cruz, mas não foi com coisa corruptível, mas como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. Ou seja, irmãos, somente Jesus podia realmente pagar esse preço. Ninguém teria condições de pagar o preço da nossa salvação. Mas o título da mensagem é a parte humana, ou seja, a responsabilidade humana na salvação. Jesus amou o mundo de tal maneira, a graça de Deus se manifestou a todo mundo trazendo salvação. Somos salvos pela graça, fomos salvos por um sofrimento que ninguém poderia pagar, um sofrimento único. Mas agora o próprio Jesus deixou uma condição aos salvos em seu nome. E que condição é essa, irmãos? A perseverança. Como nós lemos no início, ele disse, nos últimos tempos, muitos se apostatarão da fé, muitos realmente negarão o nome do Senhor. Nos últimos dias, muitos teriam o seu amor realmente congelado, esfriado, por conta da iniquidade. Mas ele falou aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É ou não é a parte humana? Ele está falando, mas aquele que perseverar. Ou seja, observe, irmãos, que a salvação, Mateus capítulo 7, a Bíblia fala que poucos vão passar pela porta estreita.
E muitos, irmãos, vão passar pela porta larga. Muitas vezes você pode ver esses bancos vazios aqui, e o crente, às vezes, que não busca a palavra, que não busca como vocês estão aqui, como nós estamos aqui hoje, nos esforçando, um culto de oração, um culto da palavra, pode até pensar: a igreja está vazia, os bancos estão vazios, por que isso? Por que aquilo outro? Por quê? Enquanto que, na verdade, o amor dele já se esfriou. E a mensagem de hoje, irmãos, para nós, nesta noite, é sobre a perseverança. Jesus já fez tudo o que ele podia fazer por nós. Jesus já morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus já nos purificou. Jesus já nos deu uma roupa nova. Jesus já nos deu os dons. Jesus já realmente nos chamou para a sua casa, para estar no meio do seu povo, para nos alegrar em comunhão com o seu povo. E agora, qual é a nossa parte? A perseverança é a demonstração do caráter cristão daquele que aceitou a graça de Deus através do seu Santo Espírito. Vou repetir: a perseverança é a demonstração de um caráter cristão daquele que aceitou a graça de Deus através do seu Santo Espírito. Queridos, perseverar é realmente demonstrar através da firmeza do nosso caráter. E o caráter, irmãos, ele não aceita nós ficarmos ora tô, ora não tô, ora faço, ora não faço, ora realmente obedeço, ou obedeço quando eu quero, quando me convém, ou não obedeço, não quero fazer. Não, nós estamos falando aqui de perseverança, estamos falando de firmeza, de caráter cristão. Caráter cristão é estar firme, independente do que passar, independente realmente do que nós estamos vivendo em nossa vida. Muitas, irmãos, Jesus mesmo disse: muitas são as aflições. Jesus não, Davi, né? E Jesus também repete também que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Davi, lá no Salmo 37, ele fala: muitas são as aflições do justo, e o Senhor passa com ele nessas aflições, mas ele fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nunca vai nos desamparar. E nós devemos realmente, irmãos, nesses últimos tempos, perseverar, realmente buscar em Deus, na palavra, irmãos. Quantos têm negligenciado este livro? Quantos irmãos têm negligenciado a meditação, a leitura, a obediência, a aplicação deste livro? E este livro, irmãos, Moisés falou: essas palavras não é vã a vocês, mas antes é a vossa vida. Por isso que quando o cristão, irmão, se reúne, não pode ter, claro que a gente conversa outros assuntos, mas em casa, com meu pai, lá no Rio, em Barra Mansa, sempre que a gente se junta, a gente fala de Deus, a gente fala de Bíblia, porque é tão gostoso, irmão. Quando você realmente, eu quando era novo, comecei a servir a Deus, eu nasci na igreja, assim como os meninos estão ali no banco, eu nasci na casa do Senhor, dava trabalho, como eu dava trabalho, misericórdia, mas eu fui crescendo, me batizei e tal, estou ali na casa do Senhor, mas teve um dia que eu tive realmente um encontro real com o Senhor. Eu ouvi a palavra de Deus, o irmão pregando: que darei eu ao Senhor por tantos benefícios que Ele me tem feito? E aí o irmão começou a pregar: será que você tem dado o melhor do seu tempo, ou o tempo que sobra? Agora não tem mais nada para fazer, agora eu vou na casa do Senhor. Será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando o dinheiro que sobra, ou realmente nós estamos entregando no altar do Senhor a nossa primícia, o primeiro, quando sai o pagamento? E irmãos, eu estou falando isso aqui, e a palavra de Deus corta aqui, porque ela é uma espada como uma espada de dois gumes. Ela corta dos dois lados, corta para lá e corta para cá. Então eu estou falando para mim. Então, irmãos, aquela palavra penetrou no meu coração, e quando eu ouvi aquela palavra que terminou o culto, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O Senhor já tem me dado tudo. Ainda pequenininha, não tinha nascido, só a maiorzinha, já estava trabalhando, e escutei aquela mensagem e saí da igreja, irmão, comovido.
mas já frequentava a igreja, mas não entendia o compromisso, o propósito de Deus, a vida realmente, a satisfação de ter o Senhor como um amigo, entendendo que nós realmente fomos chamados para um propósito. E a partir daquele dia minha vida mudou, porque o Espírito Santo realmente, eu dei lugar ao Espírito Santo, a palavra de Deus entrou, e eu não queria saber de outra coisa. E o que eu pensei? Pensei comigo assim, falei assim, agora eu não posso mais servir a Deus de qualquer jeito como eu servia. Agora eu preciso servir a Deus sabendo quem me chamou. Porque existe um versículo em Filipenses, vamos abrir rapidinho, está fora daqui do esboço, mas eu me lembrei dele, Filipenses capítulo 2, falando sobre esse, muitos têm negligenciado a palavra, irmãos. Eu me lembrei desse versículo, Filipenses no capítulo 2, versículo 16. Dá uma observada nesse versículo, irmão. Olha o que esse versículo fala. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, ou seja, quando Jesus voltar e for pagar o seu salário, a sua recompensa, no dia de Cristo, eu possa me gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Eu me deparei com esse versículo aqui. Eu falei, rapaz, calma aí, espera aí, rapaz. Tem um jeito para servir a Deus. E esse jeito está aqui, ó, Bíblia. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia de Deus pagar você, porque ele fala lá no Apocalipse 22, ele fala assim, ó, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. E eu falei, meu Deus do céu, corri para a Bíblia, corri para a Bíblia, eu falei, não rapaz, preciso, irmãos, para a gente entrar em qualquer ambiente, em qualquer empresa, o que a gente tem que fazer? Tem o período da integração, que você conhece toda a fábrica, você vai mexer com máquina, você precisa de conhecer o manual da máquina, em todo lugar que você vai trabalhar, você precisa conhecer, no mínimo, aquilo que você vai trabalhar, aquilo que você vai fazer. E com a gente não é diferente, irmãos. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, porque é através de Deus, do seu livro, do seu manual, é que nós vamos acertar, ou nós vamos errar se nós não conhecermos. Nos diz a palavra de Deus, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas o quê? Cadê os crentes Bíblia? Mas transformai-vos pela o quê? Renovação do vosso entendimento. Para o quê? Para que experimenteis. Olha só, irmãos, a experiência nossa com Deus não é só vir aos cultos, mas Deus quer que nós tenhamos o quê? Experiências. E a experiência vem através da palavra. Para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E muitos irmãos têm negligenciado. Muitos têm negligenciado e têm deixado de perseverar. Vamos ver aqui ainda, irmãos, que Jesus nos deixou esse ensinamento, mas aquele que perseverar. E primeira coisa que nós devemos perseverar. Atos capítulo 2, versículo 42. Então, irmãos, eu tive essa experiência, eu falei assim, não, Senhor, eu não posso deixar de ler a Tua palavra, porque a Tua palavra está expresso a Tua vontade. Sem Bíblia, irmãos, não tem como, sem ouvir, sem meditar, sem ler, sem ter prazer, o crente, irmão, precisa de Bíblia. Atos capítulo 2, versículo, vamos ler a partir do 41, Atos 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, tudo é pela palavra. Salvação é pela palavra. Bênção é pela palavra. Salvação é pela palavra.
Quase 3.000 almas aceitaram Jesus. Por quê? Ouviram a palavra. Receberam de bom grado a palavra. Muita gente vem para o culto, né? E está com o pensamento, ai meu Deus, eu mesmo, poxa, coitado, o Léo sofreu comigo esses dias, né, Léo? Estou começando o serviço aí, o Everton, tá? Negócio, né? E vai, negócio agarrado. Ou seja, posso estar aqui e com a cabeça no trabalho. Meu Deus, o que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Vou continuar aqui no país? Vou embora? Não, irmãos, quando você estiver aqui, dê atenção à palavra. Pode estar aqui o pregador, né, de um jeito meio diferente, falando, pregando, mas que está aqui, irmãos, é a palavra de Deus que está aqui, irmãos, falando aos nossos corações. Este púlpito aqui é palavra de Deus, é a voz de Deus. E quando nós damos atenção, ouvimos de bom grado, a bênção acontece, a resposta acontece, porque, irmãos, é de Deus que vem a resposta, a palavra, a voz. E aqui, estes que estavam aqui, ouvindo a pregação de Pedro, ouviram a palavra de bom grado. Aí o versículo 42, aí aceitaram Jesus, aquela festa toda, quase 3.000 almas, Reginaldo, aceitaram Jesus. E aí, pronto, estou salvo, vamos continuar a vida. Não, peraí, agora vem o compromisso, agora vem o comprometimento com o Senhor que nos salvou, que morreu por nós, que fez tudo por nós. Aí vem o versículo 42, e perseveraram, primeiro na onde? Na doutrina, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ainda não tinha o Novo Testamento, mas a doutrina já era ensinada pelos líderes da igreja, Pedro, Tiago, né, João. Eles ensinavam o quê? Oralmente, verbalmente, a palavra de Deus, tudo que estava no Antigo Testamento. E eles o quê? Perseveraram no ensino das Escrituras. Por isso, irmãos, que nós devemos valorizar a palavra de Deus, que a cada dia está sendo corrompida. A palavra de Deus, irmãos, cada dia está sendo distorcida. E nós devemos ser gratos a Deus por homens de Deus, como aqui o pastor Túlio, que tem ensinado a palavra de Deus com verdade. E você pensa que é fácil? Não é fácil, porque muitos não querem mais nem ouvir essa doutrina, esta palavra que cura, essa palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos não querem mais. Muitos não estão valorizando o ensino, porque doutrina fala de quê? De ensino. Muitos estão usando essa mesma palavra aqui de forma distorcida da verdade, fora do que o Espírito Santo quer realmente ensinar. Vamos ver aí 2 Timóteo capítulo 4. Esse tipo de pessoa de falsos ensinadores. E por isso nós devemos agradecer, irmãos, pelos homens de Deus que o Senhor tem colocado diante de nós. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Diz assim, 2 Timóteo, vamos pegar o versículo 1. Paulo falando a Timóteo, um jovem pastor, a qual Timóteo estava passando um legado para ele, e Paulo estava falando assim: Timóteo, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes. Muitos não querem mais fazer isso. Muitos pastores deixam a igreja à vontade, deixam a pessoa à vontade, e não querem mais exortar, não querem mais repreender, porque senão acha que vai perder. E a pessoa está se perdendo para o inferno. Por quê? Porque não está sendo repreendida, não está sendo exortada. Com toda longanimidade e doutrina,
Ou seja, pregando a palavra, ensinando a palavra, mas com paciência, com amor, corrigindo, sabendo o motivo que está sendo repreendida aquela pessoa, para não perder, para que aquela pessoa não vá para o inferno, para que aquela pessoa não realmente seja condenada e torne a graça de Deus vã. Com longanimidade e doutrina, porque virá tempo, olha só, irmãos, será que nós estamos nesse tempo? Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo o quê? Coceira, comichão nos ouvidos. Mas também não é assim não, está exagerando. Não é assim, irmãos? Haverá comichão nos ouvidos, pessoas não vão querer mais ouvir a verdade de Deus, que cura, que liberta, que sara, que realmente a bênção de Deus chega para a vida daquela pessoa, porque está procurando viver uma vida de retidão. Terão comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Pessoas que vão usar a palavra de Deus são doutores, formados em bacharel em teologia, PhD, né? Formado em não sei na onde, faculdade não sei da onde, mas estão distorcendo a palavra de Deus. E eles vão ensinar coisas, irmãos, conforme as suas próprias concupiscências. Isso aqui é doído. Eu ouvi um pastor que ele falou assim, foi até meio chocante que ele falou, achei, foi assim, é melhor você às vezes estar ligado. Claro que não é melhor, mas ele quis realmente trazer essa reflexão. É melhor às vezes você estar diante de algo que você sabe que é do inferno, do que às vezes você está ligado ou está diante de alguma coisa que você pensa que é verdade, mas você está sendo enganado. Porque o engano, irmão, é sutil. Paulo chega a dizer doutrinas de demônio, ou seja, é bem similar. O cara fala de Deus, o cara usa a Bíblia, ele se veste como crente, ele fala muito bem. Isso é um dos aspectos do anticristo. O anticristo, a Bíblia fala que é o homem do pecado, a própria manifestação de Satanás. E das virtudes do anticristo é o poder de persuasão. Muitas vezes você vê alguém indouto falando, né, Reginaldo? Às vezes você vê uma pessoa que não sabe, às vezes, se expressar direito, mas está falando a verdade. E às vezes você se ilude tanto com, rapaz, aquele cara tem uma voz, aquele cara fala tão bem, olha só as palavras dele, mas vazio de Deus e te enganando. E tem coisa, irmãos, que Satanás, ele já está de olho, ele já sabe qual que é a sua fraquezinha. Falei, não, fazer uma tatuagemzinha, não tem nada não. E a Bíblia fala lá, não vos embriagueis do vinho em que há contenda, ou seja, não dá lugar à carne. O que você está fazendo na carne vai te edificar? O que você está fazendo na carne que vai te edificar? Mas a Bíblia fala, mas enchei-vos do Espírito, salmodiando, né, lendo a palavra de Deus, cantando salmos, cânticos espirituais, orando. Mas não, a pessoa sempre quer um puxadinho para a carne, e aí Satanás sempre está lá conduzindo ele, e aí chega uma hora que ele se entrega por ouvir doutores que vão falar palavras conforme as suas próprias concupiscências. Mas o que essa igreja aqui, irmãos, estava fazendo? Vamos terminar esse versículo aqui, versículo 4. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, queridos, que nós possamos realmente perseverar na palavra. Porque, irmãos, sem Bíblia, a Bíblia fala lá em Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o seu caminho? Como que pode purificar?
observando a tua palavra. Nós devemos realmente, irmãos, perseverar, como os irmãos têm feito. Os que estão aqui são os remanescentes. Claro que tem gente que hoje não pôde vir porque está trabalhando, ou porque às vezes está se sentindo mal com alguma enfermidade, mas nós devemos realmente buscar, irmãos, essa perseverança na doutrina, que é o ensino do caráter de Deus, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda voltando ao Atos 2:42. Essas almas que aceitavam Jesus estavam ali ouvindo a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, o ensino. Outra coisa que eles perseveravam, na comunhão. Está aí, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Muitos, irmãos, realmente, têm se afastado do convívio da igreja. A grande falácia de Satanás aí fora é: você é igreja. Não. Você não é igreja. Eu sozinho não sou igreja. 1 Coríntios 12 fala que nós somos membros uns dos outros. Ou seja, nós somos o corpo da igreja de Cristo. Eu não sou membro, eu sou junto, eu sou corpo. Eu sou membro, sim, mas eu só vou ser corpo quando eu estou junto com os membros. Se eu cortar a minha mão, pegar aqui um facão e cortar minha mão vai cair. O corpo vai continuar. E a mão, se eu não pegar ela e colocar de novo no braço rapidamente ou correr para um hospital, ela vai apodrecer. É assim, irmãos, que Deus colocou estas palavras na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu, fazendo esta analogia da igreja com o corpo. Nós precisamos, irmãos, dessa comunhão. Tem culto, eu preciso estar cultuando. Eu preciso, irmãos, isso é uma necessidade do corpo. O corpo consegue um dia viver sem o dedo mindinho? O corpo consegue viver sem um pé? Não consegue. Assim é a igreja do Senhor. E nós devemos, irmãos, perseverar em comunhão, na comunhão. Olha só o que Jesus disse sobre a comunhão. Que coisa gloriosa. Jesus, na sua oração sacerdotal, antes de ser crucificado, ele orou ao Pai. E ele, olha o que ele disse. Olha que palavra linda. João 17, 22. João capítulo 17, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Olha só, irmãos, Deus, Jesus, deu a nós, a igreja do Senhor, a glória que o Pai tinha dado a Ele, Ele deu a nós. É isso que Ele está dizendo. E eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Enquanto nós estamos reunidos aqui, nós estamos num ambiente de glória. Foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Por isso que nós devemos, irmãos, perseverar na comunhão. Nós nunca podemos, irmãos, fazer outra coisa. É como Jesus disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus, primeiro, e a sua justiça. Muitos têm trocado. Tem lugar de comunhão, tem glória, tem ambiente de glória na reunião dos santos, ele vai fazer outra coisa. Ele vai buscar outra coisa em primeiro lugar. Pronto. É palavra de Deus, irmãos. E não é ser radical, não é ser extremista, não é palavra. Como é que a gente faz? Muitas vezes a gente fica se perguntando, mas também não é assim. Eu escutei um dia desse. Não, mas se for deixar, então a gente vai viver para a igreja. Uau! Irmãos, a nossa morada não é aqui. Meu Deus, o negócio é complicado, né? A gente às vezes pensa assim, meu Deus, será que... Não se engane não, é assim mesmo. Estamos aqui, irmão, no deserto. Deserto não é lugar de descanso.
Deserto é lugar de você sair rápido dele. Irmãos, quanto mais rendido a igreja do Senhor, a comunhão, a palavra, irmãos, nós vamos sentir menos o efeito, porque a presença do Senhor vai estar sempre conosco. Lembra do povo no deserto? O povo do deserto caminhava, uma coluna de dia, uma nuvem, né, os seguia no deserto escaldante, no sol escaldante, a nuvem cobria eles. Não ficava melhor na presença do Senhor junto? Imagine se alguém se separasse daquele grupo, ia estar fora da coluna, da nuvem, né, da cobertura, né? E à noite, frio no deserto, a coluna de fogo aquecia eles. Imagine se alguém estivesse fora do grupo, da coluna, ia morrer de frio. E é assim a igreja do Senhor. E assim nós devemos, irmão, andar unidos, porque diz a palavra de Deus, Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa é a nossa vida. A vida da igreja é essa. Tá junto, tem trabalho? Tem, eu estou junto. Não vou, não é trabalho, não é? Não, então eu quero estar com a minha igreja, eu quero estar junto. Por quê? Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos arrebatar juntos. Se Jesus voltar, eu podendo estar, não tiver, aí eu deixo isso aí no... Mas a palavra de Deus é a verdade, irmãos. Quando nós lemos a palavra, quando nós realmente somos equilibrados na palavra, nós temos a glória de Deus, a bênção de Deus manifesta. Então nós devemos, irmãos, Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós devemos perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão. O partir do pão fala de quê, irmãos? Da Santa Ceia. Muitos tratam a ceia como qualquer culto. Não, irmão. A ceia, irmãos, é o culto do Senhor Jesus, é onde que nós tocamos o corpo e o sangue de Cristo. Ele mesmo fala, João capítulo 6, nós vamos ler aqui por causa do tempo, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele fala, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso, irmão, nós devemos perseverar no pão, no partir do pão. E eles estavam ali, irmãos, reunidos no início da igreja, a igreja aqui primitiva, Atos capítulo 2. E esta aqui é uma ordem do Senhor Jesus. Aquele que perseverar na doutrina, no ensino, aprendendo o caráter de Deus, não só para viver aqui não, mas principalmente, irmão, ser luz no mundo de trevas. Muitos estão observando a gente no nosso ambiente de trabalho, na escola, criança, adolescente, que, né, já dão testemunhos desde cedo, não participa de festa de Halloween, não participa de festa essas festas que tem dentro das escolas. E devemos perseverar no partir do pão. Santa Ceia do Senhor é quando nós tocamos o corpo do Senhor. E como é que está a minha vida? Esta é uma oportunidade, irmãos, que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem, tome do pão, ele fala, tome do pão e beba do cálice, e examine-se o homem a si mesmo. Porque qualquer que tomar do cálice do Senhor, comer do pão, indignamente, ou seja, sem avaliar a sua condição espiritual, a sua condição moral, aquele que toma indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E nós estamos aqui, irmãos, não para receber o mal de Deus, estamos aqui para receber a bênção de Deus, estamos aqui para receber o bem de Deus em nossas vidas, aleluias. Jeremias 11:29 fala assim, porque bem sei eu, Deus falando, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, e não de mal, não de morte, para dar o fim que vocês esperam. Mas para isso, irmãos, nós devemos sempre estar fazendo essa avaliação, perseverando no partir do pão. E por último, culto de oração, perseverando na oração. A oração, irmãos, é o nosso exercício da fé constante.
Paulo diz: orai sem cessar. Irmãos, nós devemos, que possamos, me incluo obviamente, exercitar, irmãos, a nossa fé através de uma vida de oração. Muitas vezes a gente pensa que orar a Deus, né, nessa correria que é a nossa vida, eu não oro. Não, você pode orar sim, sem cessar. Acordou, você ora. Vou tomar um café, Senhor, obrigado. Vai sair, Senhor, me abençoa. Pegou um ônibus, Senhor, me guia. Sentou no ônibus, você pode estar meditando: Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha casa. É viver uma vida, irmãos, em oração. Perseverar na oração. E quando nós fazemos assim, irmãos, não há diabo que nos pare. O lugar mais alto que um homem pode estar é de joelho nos pés do Senhor. De joelho com seu coração contrito, com seu coração quebrantado. Isso, irmãos, nós não precisamos às vezes estar de joelhos, se bem que é ótimo estar de joelhos na presença do Senhor. Nós não precisamos estar com os nossos olhos fechados, se bem que é ótimo estarmos desligados das coisas materiais e meditando somente, falando somente com o nosso Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Que possamos, irmãos, realmente perseverar até o fim. Porque, irmãos, eu poderia trazer aqui uma palavra só como diz o irmão lá em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, poderia trazer aqui uma mansagem. Quantas palavras de mansagem tem aí, que é a massagem? Massageia, você é vitória, você. E peraí, e quem morreu por nós? O que ele pede para que nós façamos? E isso, irmãos, realmente nos coloca no plumo. Isso nos coloca, a palavra de Deus. Eu não estou aqui, meu irmão, falando minhas palavras, mas a palavra de Deus é o que Pedro fala: quando você for falar, fale segundo as palavras de Deus. E que possamos realmente, irmãos, perseverar, porque essa é a parte que nos cabe. Enquanto nós perseveramos, estamos o quê? Valorizando a graça de Deus, que não foi de graça. A graça custou um preço. Haja visto Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Ali, homens que foram mortos de forma cruel. O quê? Valorizando, perseverando. Homens que foram mortos, irmão, cerrado pelo meio. Quem conhece a história da igreja sabe os tipos de tortura que os homens de Deus realmente entregaram as suas vidas, o quê? Perseverando até o sangue. E nós estamos muito longe disso. Então que possamos, irmãos, realmente pedir ao Senhor. E é que nós vamos orar agora neste momento. Eu convido a você a se colocar de pé. E nós vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor, que é a verdade. A Tua palavra, Senhor, que nos liberta. A Tua palavra que nos coloca, Senhor, oh aleluia, oh Deus, de frente com o Senhor, Pai. De frente, Pai, com o Seu caráter, com a Sua verdade. De frente com a Sua bondade, com o Seu amor, com o Seu perdão. Ó Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, Pai, ainda fala, ainda tem lugar em nossas vidas, em nossos corações. E nós estamos aqui, Pai, arrependidos, Pai, ó Deus, pelas nossas negligências, pelas nossas faltas. E nós queremos, ó Deus, termos, ó Pai, um caráter cada dia mais firme, mais sincero diante de Ti. Ó Deus, porque sabemos, Pai, que o Senhor é quem abençoa, é o Senhor, Pai, é quem liberta, é o Senhor que salva, é o Senhor que dirige os nossos passos, é o Senhor que nos conforta, que nos consola, em meio a tantas aflições, em meio a tantas incertezas, ó Pai, o Senhor tem a resposta para a nossa vida, o Senhor tem, Senhor, realmente a bênção, Pai, ó Deus, que nos enriquece e não acrescenta dores. Pai, nós Te pedimos nesta noite, Senhor amado, que possamos, ó Deus, ser mais perseverantes, que possamos ser mais firmes, ó Pai, na Tua obra, ó Deus, no chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, usa, Senhor, abençoa-nos, ó Deus querido, ó Deus, para que quando o Senhor voltar, nos ache servindo, nos ache, Senhor, realmente, ó Pai, segurando firmes, Senhor, ó Deus querido, no arado, Pai,
porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Que possamos deixar, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que vem, Senhor, atrapalhar, embaraçar a nossa vida espiritual, ó Deus, tudo aquilo que vem, Senhor, realmente nos impedir de estar mais perto de Ti, Pai. Oh Deus, nós pedimos, oramos a Ti neste culto de oração, culto da palavra, que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, ó Deus, para que possamos ser salvos naquele grande dia, Senhor. Oramos a Ti e somos gratos a Ti por tudo, Pai, por esta palavra, pelo Teu Espírito Santo, por esta igreja amada, Pai, pela vida do Teu servo, pastor Túlio, sua esposa Adriana, sua filha Rachel, Pai, que estão de viagem ali no Brasil. Guarda eles, Pai. Ó Deus, traga eles de volta, Senhor, guardado por Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar encerrando, irmãos. Reginaldo, pode encerrar aqui em nome de Jesus. Pode encerrar. Amém. Vamos fazer uma oração final em nome de Jesus. Obrigado, Pai querido, por esta noite estar na Tua presença. Obrigado pela palavra, ó Pai amado, que recebemos, ó Deus. E que essa palavra, ó Pai, possa, ó Pai amado, ter entrado nos nossos corações, ó Deus, e que venha produzir frutos, ó Pai amado. Que nós possamos entregar, Senhor, dessa palavra, ó Pai amado, para aqueles que estão lá fora, em nome de Jesus. Eu te peço, ó Deus, que nos leve, ó Pai querido, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, e que nos dê, ó Pai amado, um final de semana cheio da Tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Que Deus abençoe a todos.